Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Cosmos Cultura Nerd. Sherlock Holmes, desde a sua criação, no final do século XIX, foi e tem sido um fenômeno literário. Tanto é que muitos realmente acreditam que ele foi uma pessoa real e não só um personagem fictício. Ele é uma das citações literárias mais pesquisadas, investigadas na internet até hoje. Prova disso é que ele foi adaptado para o cinema, televisão, livros, quadrinhos. Mas, afinal de contas, o que ele tem? Por que ele tem essa aura, essa mística que faz dele tão procurado, tão amado pelas pessoas, que gostam tanto dele? Isso, meus amigos, é o que eu convido vocês a virem junto comigo descobrir em mais uma viagem pelo cosmos, o universo da cultura nerd. Portanto, meus amigos, vamos pegar uma carona na máquina do tempo de H.G. Wells e vamos juntos voltar ao século XIX, a era vitoriana, onde podemos encontrar o maior detetive de todos os tempos, Sherlock Holmes. Desde o final do século XVIII, por causa da Revolução Industrial, estava acontecendo um êxodo rural. A população, que era em sua maioria rural, estava passando a viver nas cidades, se tornando assim urbana. E com a maior concentração de pessoas numa área urbana, o que começa a acontecer? Problemas. Maior criminalidade, violência e várias outras coisas. E é nesse cenário que, por volta de 1830, surgem as Penny Dreadfuls, na Inglaterra. Eram revistas feitas de papel barato, de baixa qualidade, destinados à classe trabalhadora, já que essas revistas elas ficaram famosas por causa das histórias de terror, ou seja, era uma literatura gótica, com monstros sobrenaturais, esse tipo de coisa. A Inglaterra dessa época, né, estava vivendo a era vitoriana e também estava experimentando várias mudanças sociais que resultavam no aumento das taxas de alfabetização, por causa da ascensão do capitalismo e da industrialização. E as pessoas assim passaram a gastar mais dinheiro com entretenimento, contribuindo assim à popularização dos romances. Nesse cenário, em 1841, Edgar Allan Poe publica o conto Assassinos da Rua Morgue. Poe, nessa história desse conto, ele pega a mesma estrutura, o mesmo esqueleto da literatura gótica e modifica. Ao invés de mostrar algo sobrenatural, algum monstro que estava ameaçando a sociedade, que precisava ser detido, ou alguma coisa nesse sentido, ele faz uma mudança. Em vez de ser um monstro, um fantasma, alguma coisa assim, meio sobrenatural, a ameaça era um assassino, um criminoso que precisava ser detido. E nessa história surge o detetive que vai investigar o ocorrido, vai desvendar o que estava acontecendo. Esse detetive é Auguste Dupin, o primeiro detetive da ficção. E assim nasce o romance policial. Dupin, como eu falei, ele foi o primeiro detetive da ficção. Ele foi precursor, ele antecedeu todos os detetives da literatura, incluindo aí o próprio Sherlock Holmes. Holmes, ele foi criado em 1887 pelo escritor inglês Sir Arthur Conan Doyle, no romance Um Estudo Vermelho. Doyle, o criador do personagem, ele se inspirou em uma pessoa real para criar o Sherlock Holmes. Porque o que parece, Sherlock Holmes foi inspirado, baseado numa pessoa real. Essa pessoa foi o professor de medicina de Doyle, o Dr. Joseph Bell, da Universidade de Edimburgo, na Escócia. Bell, além de professor universitário, ele também era o cirurgião particular da Rainha Vitória. E além disso, ele também era um poeta amador e amante da natureza, em especial das flores e dos jardins. Porém,
o seu superpoder era a sua capacidade de observar e deduzir as coisas. Apenas observando uma pessoa, um paciente, ele conseguia dizer os sentimentos desse indivíduo, como ele estava se sentindo, como ele se movimentava, só pela observação. Nessa época, a investigação criminal também se tornou uma área de foco crescente para as autoridades. Por quê? Como eu falei, as pessoas estavam vivendo mais no meio urbano, os problemas estavam aflorando, criminalidade surgindo e tal. Inclusive eu já falei disso em um outro vídeo que eu vou deixar o card aqui. E assim as forças policiais precisavam surgir para manter a lei e a ordem do sistema. E nessa época elas passaram por uma evolução. Foi com a criação da Metropolitan Police e da Scotland Yard em 1829. Essas instituições procuravam combater o crime de uma forma mais organizada e eficiente, utilizando assim um método científico e abordagem sistemática para resolver os casos. Holmes ele personificava a evolução dessa investigação criminal na era vitoriana. Ele era conhecido por causa da sua capacidade dedutiva e excepcional. Sua atenção aos detalhes, aos pequenos detalhes, e sua abordagem lógica para a resolução dos problemas é o que destacava ele dos outros detetives, mesmo da ficção na época. Ele também se destacou como um detetive consultor, trabalhando em conjunto com a polícia para enfrentar os crimes complexos que a polícia não conseguia resolver. Holmes ele aplicava na resolução dos casos os métodos científicos e utilizava técnicas forenses avançadas para a época para coletar e analisar as evidências, tornando-se um pioneiro na investigação criminal científica. Ele rejeitava aquilo que ele não podia comprovar e abraçava o método, a lógica científica. Ele também, um outro lado de Holmes, pode justificar a sua popularidade, é que ele pode ser visto como um herói arquétipo, empreendendo uma jornada, uma cruzada em busca da verdade e da justiça. Assim como vários heróis míticos, ele enfrenta desafios e adversidades para alcançar seus objetivos. Ele é retratado como um detetive genial, possuindo habilidades extraordinárias, o saco da maioria das pessoas. Ou seja, o seu poder de dedução e observação é o seu superpoder. E a sua missão é desvendar os mistérios, trazer à luz a verdade que estava oculta. A sua jornada ela é repleta de desafios intelectuais e confrontos contra o mal, onde ele emprega a inteligência e a sagacidade para sair triunfante das adversidades. Ele é um personagem que retrata bem a sua época, a era vitoriana. As suas histórias abordam os desafios sociais e políticos da época que vivia. E eles exploravam temas como desigualdade social, corrupção, questões de classe, os efeitos da industrialização. Todos esses elementos refletiam as preocupações e tensões da sociedade vitoriana e contribuiu para o apelo duradouro das histórias de Holmes. Além disso, a figura de Holmes ela representava uma autoridade moral em um meio de instabilidade social. Ele personificava a justiça e a ordem em um mundo onde esses valores eram frequentemente desafiados. A sua habilidade em solucionar casos e trazer criminosos à justiça, ela oferecia uma sensação de segurança e estabilidade para a época de incertezas e mudanças rápidas. Basta a gente se lembrar de que foi nessa época que, quando Dolly
escrever as histórias de Holmes que Jack, o Estripador, deixava toda Londres refém do medo. Holmes é um personagem complexo e cativante. A sua genialidade, habilidades dedutivas extraordinárias e sua personalidade excêntrica o tornaram fascinante para os seus leitores. Sua dedicação incansável à resolução de mistérios, seu caráter misterioso, seu senso de justiça inabalável despertam o interesse e a admiração do público. Ele foi o pioneiro no uso de métodos investigativos científicos, como a dedução lógica e a observação minuciosa de detalhes aparentemente insignificantes. A sua abordagem metódica e analítica para a solução de crimes revolucionou a forma como o gênero detetive até então era retratado na literatura. Os leitores são atraídos pela inteligência e astúcia de Holmes, bem como pela maneira como ele utiliza a sua mente afiada para desvendar os mistérios mais intricados. Holmes teve um profundo impacto na cultura popular. Foi estabelecendo um arquétipo para o detetive brilhante e servindo como inspiração para inúmeros outros personagens subsequentes, seja eles na literatura, no cinema, na televisão ou qualquer outra forma de mídia. As histórias de Sherlock Holmes e a sua personalidade icônica, elas foram e têm sido interpretadas ao longo de décadas, isso há mais de um século. E tudo isso contribui para a sua relevância contínua e permanência no imaginário coletivo da sociedade. As histórias de Sherlock Holmes abordam temas universais que ainda ressoam com o público atual. Questões como justiça, verdade e moralidade, poder e mistério são explorados de uma forma envolvente nas histórias de Holmes. Porém, ele tem que ser sincero. Holmes, ele também não era apenas luz, infelizmente. Ele também tinha um lado negro, ele flertava com o lado negro da força. Ele era usuário de cocaína. Existem várias teorias que tentam explicar porque Doyle retratou Holmes dessa maneira, como um usuário de drogas. Porém, algumas coisas devem ser analisadas no contexto histórico para termos uma perspectiva do que estava acontecendo no mundo naquela época. Naquela época, a cocaína era amplamente disponível e legalmente aceita. Era considerada um estimulante e frequentemente usada como tônico ou medicamento. Ela estava presente até mesmo na Coca-Cola, sendo proibida apenas na década de 20. Tanto é que a Coca-Cola foi criada como remédio por causa da cocaína. Agora, Doyle pode ter retratado o uso de cocaína por Holmes para refletir a personalidade da época e dar ao personagem uma certa verossimilhança. A inclusão de um vício do lado negro pode ser uma tentativa de Doyle explorar as complexidades e a fragilidade do personagem, tornando assim humano, não apenas algo sobre-humano, como as suas qualidades o punham. E assim ele teria uma fraqueza humana, contrastando com suas habilidades intelectuais excepcionais, tornando assim suscetível a falhas, ou seja, humano, tornando Holmes apenas um ser humano como qualquer um de nós. Mesmo hoje, passados 140 anos, praticamente desde a sua criação, a sua popularidade ainda é enorme. Uma prova disso é só ver os números de adaptações que são feitas ou referências ou citações a ele em obras da cultura popular. Métodos investigativos inovadores, narrativas envolventes, impacto cultural, temas universais que ainda agradam com o público, tudo isso é Sherlock Holmes. Ele continua a ser uma figura amada, admirada, fascinando leitores e entusiastas do gênero de mistério e da investigação criminal até os dias de hoje. Quando nós falamos detetive, o ícone que nos vem à mente é Sherlock Holmes, e não existe outro.
Suas histórias que abordavam temas universais refletem ainda hoje questões como justiça, verdade, moralidade, poder e mistério são exploradas de uma maneira envolvente, tornando o pessoal relevante ainda hoje, quase 140 anos depois de ter sido criado. As suas histórias transcendem, ultrapassaram a era vitoriana em que foram ambientadas, mostrando assim a relevância ao longo do tempo. Uma prova disso é o seriado Sherlock, da BBC, onde ele é retratado nos dias atuais. E as suas histórias, com pequenas adaptações, se mantêm tão fiéis, tão envolventes, quanto na época em que foram escritas. No geral, a popularidade de Sherlock Holmes ela pode ser atribuída à sua personalidade complexa, métodos investigativos inovadores, narrativas envolventes, impacto cultural, temas universais, que ainda agressam o público atual do século XXI. Ele continua a ser uma figura amada e admirada, fazendo leitores entusiastas do gênero de mistério até hoje. E assim, meus amigos cosmonautas, chegamos ao fim de mais uma viagem pelo cosmos, o universo da cultura nerd. Na próxima semana vamos estar de volta com mais um tema, explorando o universo da cultura nerd e mais uma viagem pelo cosmos. E assim, meus amigos, eu lhes peço, gostou desse vídeo? Deixa um like, deixa um comentário, compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa gostar. Me siga nas redes sociais e vida longa e próspera.